O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de, nesta primeira sexta-feira do mês, celebrar a memória votiva do Sagrado Coração de Jesus. Este coração que arde de amor por mim, por você, por toda a humanidade. Este coração que, transpassado na cruz, de cujo coração transpassado na cruz, jorrou sangue e água, sinal do seu amor e dos dons que ele concede à humanidade inteira. Pois bem, tendo isso em mente, vamos lançar o nosso olhar para o Evangelho de hoje. O Evangelho, Jesus traz uma imagem muito rica. Vinho novo em odres novos. Primeiro é importante que nós saibamos o que é um odre, né? Pois bem, um odre é um recipiente que era feito de pele de ovelha, de cabra, que ele era utilizado para armazenar água, azeite, vinho. É como se fosse uma garrafa PET flexível. Só que quando você colocava um vinho novo num odre velho que já tinha esticado e voltado ao seu tamanho normal, você coloca um vinho novo que tem uma capacidade de fermentação muito grande, aquele odre já não tinha mais uma elasticidade e ele arrebentava. Então Jesus pega aquela imagem do seu tempo e diz: vinho novo em odres novos. Mas a que vinho novo Jesus está fazendo referência? Está fazendo referência à sua lei, aos seus mandamentos, à lei do amor, do perdoar 70 vezes 7. A prática da boa nova que ele nos ensina, a acolhida desta boa nova que ele nos ensina. Ora, querer viver o Evangelho sem ter um coração renovado, o coração arrebenta, o coração não vai aguentar. Vinho novo, odres novos. Querer viver a oração, a penitência e a caridade sem um coração renovado, você vai viver a oração sem virtude, ou você vai dizer palavras: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou vai rezar para que os outros vejam, mas não vai rezar
como uma expressão de amor. Você vai fazer penitência, você vai praticar, aspas, caridade, mas não serão penitência e caridade, serão realizados ou por pura obrigação, ou para serem elogiados pelos outros. Então nós precisamos deste coração novo, para que nós possamos acolher o vinho novo que Jesus quer nos oferecer a todos. Pois bem, Jesus aqui então faz a crítica aos escribas e fariseus. Eles viviam as práticas externas da sua religião, mas eles viviam de uma maneira meramente exterior. Eles faziam penitência, mas faziam por pura obrigação, não como uma penitência que brotava de um coração que amava a Deus de verdade. Meus irmãos, Jesus, ele não despreza as práticas externas da religião, mas ele espera que elas brotem de um coração que ama. Percebe então, meus irmãos, o que é que nós precisamos pedir nesta manhã em que nós celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus e poderíamos também celebrar a memória de Santa Teresa de Calcutá. Hoje é seu dia também. Quando nós olhamos para a vida de Santa Teresa de Calcutá, ou nós pressupomos um amor muito grande que a capacitava viver daquela maneira, ou ninguém conseguiria. Isto é, aquela vida de oração profunda que começava de madrugada, porque era o único tempo que ela tinha de rezar bem, porque depois, durante o dia, os pobres, os doentes, as crianças a raptavam, isto é, ela não tinha mais como se desvencilhar deles. Então, aquela vida de oração profunda e aquela vida de serviço, de um serviço que a fazia se esquecer de si, aquilo só era possível se ela tinha o seu coração transformado pelo vinho novo, pela graça. Vocês conhecem apenas um fato dentre tantos outros na vida de Santa Teresa de Calcutá, em que uma repórter pediu a permissão de passar algumas semanas com ela, vendo como é que era o seu dia a dia, para escrever algo a seu respeito. E Santa Teresa de Calcutá permitiu. Ela passou várias semanas e num dia coube a Santa Teresa de Calcutá a limpeza da latrina. A casa em que elas acolhiam os pobres, os doentes, não tinha vasos sanitários. Então, eram buracos, dentro dos quais tinha uma lata, na qual as pessoas faziam as suas necessidades, e depois a pessoa pegava aquela lata cheia de fezes de pessoas variadas, fezes de pessoas doentes. Se fezes já fedem, imagine de pessoas doentes. Crê em Deus Pai. Ela pegava aquela lata, levava para um buraco longe da casa onde elas moravam para enterrar. E aquele dia cabia a Santa Teresa. E ela pegou, estava levando, e aquela repórter acompanhando. E ela levou, despejou todo o conteúdo no buraco. Aquele fedor devia subir ainda mais. E a repórter disse: Madre Teresa, por dinheiro nenhum eu faria isso. E ela olhou para ela e disse: e eu também. Por dinheiro não. Ela fazia por amor. Era algo que a movia dentro dela. Quando Santo Inácio de Antioquia estava sendo levado para ser entregue às feras, para ser devorado, já que ele era cristão, católico, e não estava disposto a renunciar à sua fé, ele era levado e ele dizia: um rio
murmura dentro de mim, vem para o Pai. Isto é, enquanto nós poderíamos pensar em alguém que caminhava aterrorizado para a morte, ele caminhava feliz, porque Deus o sustentava desde dentro e dizia, vem para o Pai, vem para mim. Ele iria se configurar a Cristo, que deu a sua vida para a nossa salvação. Meus irmãos, celebrar o Sagrado Coração de Jesus é acolher esse amor vivo que dá vida a tudo que toca. É celebrar este amor vivo, né, que vai transformando todas as áreas pelas quais ele passar na nossa alma, na nossa vida. Então peçamos o amor de Deus. Celebramos o Sagrado Coração de Jesus, que se internece diante de todos e que concede graças independente dos merecimentos daqueles que as pedem. Deus é bom e Ele gosta de conceder graças. Peçamos a graça de um coração que o ame de verdade. Peçamos a graça de perdoarmos, se você tiver alguém a quem perdoar, pessoas que lhe fizeram o mal, mas de perdoar com profundidade, de perdoar à semelhança dele. Não aquele perdão meia boca que a gente às vezes oferece, mas um perdão profundo. Peçamos a ele a graça da mansidão e da paciência, não daquela mansidão e paciência que nos faz explodir por dentro. Isto é, você range os dentes, segurando a sua raiva, para não quebrar a pessoa. Tá bom, deve ter algum mérito nisso já. Mas não é a respeito desta paciência que eu estou falando, mas é daquela paciência que brota como um dom do coração de Cristo, de quem se sabe objeto de tanta paciência. Deus é tão paciente comigo, como é que eu não serei paciente com meu irmão? Eu dou tanta alegria a Jesus quando eu sou paciente, eu quero ser paciente. Então nós podemos olhar para Jesus e dizer, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pedir a Jesus que nos conceda o seu vinho novo, para este coração renovado, para que nós possamos viver o amor a Ele e o amor aos irmãos com generosidade, sem reservas. Quantos de nós temos agora um caderninho na mão, anotando o que fazemos por Deus e colocando até o que não estamos dispostos a fazer? Já está bom. Eu já fujo dos pecados mortais. Eu já rezo. Eu já vou à missa com certa frequência. Tá bom, né? Também não precisa ser santo para ir para o céu. Passando pelo purgatório, já tá bom. Percebe que isto, quem diz, não tem ainda um coração renovado. Um coração transformado. E não está preparado para receber o vinho novo, que quando ele começar a fermentar em nós, arrebenta. Porque se a medida do amor é amar sem medida, ele vai fermentar, ele vai crescer em você. Mas como o seu coração é rígido, é apertado, não tem a elasticidade da graça, ele arrebenta, porque você não quer se perder, se expandir. Termino a homilia de hoje com a frase de Santa Teresa de Calcutá, a respeito do Sagrado Coração de Jesus, em que ela diz assim: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção ao próprio Jesus, ao seu amor, à sua bondade, à sua misericórdia. Mas lembremos-nos, meus santos, ter misericórdia, ter devoção, não é simplesmente uma admiração. Nossa, como eu admiro o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a misericórdia de Jesus. Mas ter devoção é querer ter no nosso coração
os mesmos sentimentos de Jesus: amor, bondade e misericórdia. Peçamos então neste dia, por intercessão de Santa Teresa de Calcutá, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus a graça de um coração semelhante ao seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.